Olá, pessoal. Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado no município de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. São 19 horas e 39 minutos. Tivemos os problemas técnicos aqui, mas já conseguimos acertar tudo. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre as incertezas do Enem, sobre também a vacina aqui em Pinhais, as incertezas do Enem, né? E a vacina que virou palanque eleitoral. E também sobre as fake news sobre a vacina, né? Que provocam dúvidas, incertezas na população. E deixa eu ver aqui, né? E para falar sobre esses assuntos, né, tem aqui o nosso convidado de hoje, né? É o professor Adalberto Fávero, que ele é graduado em filosofia, teologia e história, e é especialista em filosofia da educação pela PUC, e mestre em educação pela PUC também. Boa noite, Beto Fávero. Tudo bem com você? Tudo bem, Chico. Boa noite. Tudo na boa? Tudo certo. Então, tá bom. Boa noite, Beto Fávero. Deixa eu ver aqui que deu um clipe. Então, eu só vou compartilhar aqui na minha página. Não sei se está dando... Opa! Aí. Quero ver aqui, só um momentinho, tá, Beto? Só vou... Tá dando microfonia aí? Aqui não. Hã? Não, né? Então, eu vou postar aqui na minha página. Só um momentinho. Isso demora, que a gente fazer tudo sozinho aqui não é fácil, não. Vamos ver aqui. Mais opções. Deixa eu ver aqui. Vai lá na minha página. Pronto. E agora eu vou marcar você aí, né? Para ter os amigos acessarem aí tranquilamente. Deixa eu ver aqui, editar, vou marcar aqui, marcar amigos, aqui, onde é que está o Beto aqui? Roberto Fávero. Aí, está marcado, aí já está na página aí. Legal, já está marcado aí, então. Deixa eu ver aqui, me parece que está dando microfonia. Um pouquinho, sim. Está um pouco, né? Sim. Deixa eu ver aqui, então, mas eu já tiro daqui. Beto, antes da gente começar, eu gostaria, e vou mostrar aqui para o pessoal, como é que anda essa situação, como é que está o nosso... A questão aí do... A questão o senhor falou em atendimento... Deixa eu ver aqui, que eu vou ter que dar uma parada aqui. Eu vou mostrar para você a confusão e as mentiras que o ministro da Saúde fala, cara. É brincadeira. Ouça só essa aqui. Em outras coletivas, o senhor falava em cloroquina e não citou a cloroquina. O governo federal... Senhora, a senhora nunca me viu olha só, receitar ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele remédio. Nunca. Então, nós verificamos durante a pandemia que melhores práticas, elas eram outras. Melhores práticas era o tratamento precoce. Olha aí, ó. Precoce do médico. Com os medicamentos, conforme nós orientamos, o paciente toma os medicamentos, vai ficar bom.
Brasileiro que for diagnosticado. É para você ver como é que é essa situação. Como é que é? O cara, em agosto, falou uma coisa e agora disse que não falou. É incrível isso, né? Não dá para entender o que esses caras estão pensando, o que esse presidente, o que esse ministro está pensando. Fala uma coisa, as imagens estão aí. Hoje, tudo que nós falamos aqui vai ficar, o mundo inteiro vê aí, cara, né? E a qualquer hora. E os caras simplesmente falam e dizem que não falaram. Mas eu vou tirar aqui, desculpe, eu vou ter que levantar aqui, e eu vou ter que trabalhar aqui com o meu... Só um momentinho, Beto, que deu um problema aqui de som. Aqui, vou ter que pôr o som de ouvido aqui para não dar problema de... Aí, ó. Agora acaba. Desculpe aí, mas ao vivo é assim mesmo. Beleza? Vamos lá, então. Tem alguma coisa ainda interferindo? Quero ver onde pode ser. Tem alguma coisa interferindo aí, Beto. Qualquer coisa eu saio e entro novamente. Está ouvindo bem aí? Tranquilo. Oi? Tranquilo. Tá legal. Agora, você não tem nada ligado aí perto? Não. Bem, então vamos lá então. Beto, eu peguei aqui, inclusive, na página da Prefeitura de Pinhais, quero ver aqui no Facebook, tem alguma coisa interferindo aí. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu quero falar aqui. Aqui, ó. Isso que é interessante a gente mostrar também, Beto, porque vai tudo com o título, que traz alegria. Claro, e não foi só Pinhais que fez isso, né? Está aqui, ó. Prefeitura Pinhais, há 2 horas. Prefeitura de Pinhais. A prefeita Marli Paulino recebe as primeiras doses da vacina contra a Covid. Aí eles explicam aqui que também estiveram presentes fulano, Beltrano, Ciclano, a vice-prefeita Rosa Maria, secretária de saúde Adriana da Silva Jorge Carvalho, etc, etc, etc. Aqui, eles só não explicaram aqui quantas vacinas vieram para Pinhais, quantas pessoas poderão ser contempladas neste momento, né? E a prefeitura lançou, inclusive, um link para cadastramento de pessoas, né, de 60 anos para cima, etc., e tudo, mas só eles não explicaram, salvo que eu não tenha visto, né, talvez em outra publicação, mas eles não explicaram quantas vacinas vieram. Né? Aqui a vice-prefeita e a prefeita aqui bem alegre, claro, sem dúvida nenhuma, isso é muito bom, né? Você vê a ironia do destino, como é que é uma briga política entre Dória e Bolsonaro. O Dória, apesar de tirar proveito disso, forçou o governo federal a assumir aquilo que ele não queria, mas isso aqui é só para ter um registro. E eu peço para a prefeitura, se por um acaso já tem o número de vacinas que vieram para Pinhais, se for possível publicar, informar a gente agradece. Beleza? Legal, então. Então, vamos para frente aí, Beto. Vamos iniciar nosso bate-papo, né? Eu já fiz isso aqui. Beto, antes da vacina, depois nós entramos nesse papo, eu gostaria que você falasse um pouco, antes, sobre o Enem. Sobre o Enem, porque você, como professor, né? Como professor que eu gostaria que você falasse sobre o Enem e eu vou mostrar duas matérias que eu salvei aqui, Beto,
eu vou ler essas duas matérias, pedaços dela, bem rápido, depois gostaria de escutar você sobre isso, certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver, tá aqui. A primeira é essa aqui, ó. Quer ver? A primeira é esta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá. A primeira seria esta aqui, que eu vou mostrar para você. Demora um pouco porque é russo. Olha, Beto, aqui, ó. Bolsonaro também fracassa na educação e Enem tem 51% de abstenção. Eu gosto de mostrar para que as pessoas não achem, né, não pensem que a gente está inventando, conversando, e tudo, que são matérias que estão aí. Realizado em meio ao aumento de casos coronavírus no país, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, neste domingo, registrou a abstenção de mais da metade dos inscritos. Tudo bem, essa aqui é uma. Eu não vou ler inteira, mas para a gente passar rapidamente, eu gostaria de ter uma análise sobre isso, como professor, o que você achou e tal. E aqui diz matéria da UOL, né, do site UOL, Enem 2020, Defensoria Pública pede adiamento da segunda prova e reaplicação da primeira a todos que faltaram. Olha só, Defensoria Pública pede adiamento da segunda prova e tal. A Defensoria Pública da União protocolou na tarde da segunda-feira, ontem, um pedido para que a segunda prova do Enem 2020 seja adiada. Na ação também pede para que todos os candidatos que faltaram possam realizar o exame. Muito bem. Beto, você na condição de professor, o que você teria a dizer sobre isso, sobre essas duas matérias, inicialmente? Bom, boa noite para todo mundo. Eu vejo o seguinte, a gente vive um tempo que eu tenho dito que é cinzento e insalubre, porque nós temos uma série de pandemias juntas. E eu digo a uma do Covid e todas as consequências que ela tem trazido, e eu sou a favor da vacina, tomarei vacina, todos aqui em casa tomarão vacina quando tiver vacina, né? Acho que não é por acaso que não se dá os números das vacinas que chegaram ou não chegaram. O caso do Enem se coloca dentro desse descalabro que, para mim, não é acaso, é projeto, a sensação de desgoverno, de não ter governo, a incapacidade falada, discutida pelas mídias, faz parte de algo maior que precisa ser entendido no seu conjunto. É fato que, num momento como esse, muita gente não iria fazer o Enem. Fazer, nesse momento, implica, por um lado, dirão alguns, respeitar esse ano no estudo, na história dos alunos e a sua possibilidade de continuidade de estudar, e por muitos outros, eu creio que a maioria, o perigo que significou isso, ou a prova seletiva para professores que houve aqui no Paraná, ou que era para ver aqui no Paraná, são exemplos de um não cuidado com a vida e com a esperança de viver no mundo onde as pessoas sejam respeitadas, que não faz parte desse contexto de agora. Por isso que eu digo que a gente vive várias pandemias nesse momento que a gente vive. Uma pandemia política, social, econômica, cultural, e disso não escapa a educação, e não escapam as vacinas, não escapam nada. Eu só acho que a gente nem sempre tinha analisado tudo isso do lugar certo e da maneira certa. Há um projeto construído durante décadas que levou a chegar a esse momento que a gente está. Há uma separação de bolhas de informação e de falas, nós fazemos parte disso. Acho que nós que estamos nos ouvindo aqui somos uma dessas bolhas, onde não se fala, os grupos não se falam, e a estrutura desse momento importa que esses grupos não se falem. Então, eu vejo que é preciso entender esse pano de fundo e a partir disso, tentar pensar esse momento, e se nós estamos, de fato, fazendo política certa,
se estamos lutando do jeito certo e se nós temos espaço para sonhar ainda. Eu acho que o Enem, como a questão das vacinas, se coloca dentro disso. Eu gostaria de poder fazer uma contextualização desse processo para aí pensar o que a gente vive hoje no que se refere à vacina, porque não é por acaso também que os insumos da China não vêm, que não se traz a Sputnik V da Rússia, que a Índia preferiu vender para os seus países vizinhos, o papel das farmacos e da pesquisa nesse processo, o que foi dito e por que foi dito. O momento que a gente vive é insalubre, sim, mas é fruto de um processo e há uma parte da população que faz parte dele. Perfeito, Beto. Muito legal a sua explanação. Deixa eu ver aqui quem que está conosco. Aqui, viu, Vânia Lúcia Viana, boa noite, Chicão, e a todos. Obrigado, Vânia, pela sua participação. Tiago Moraes, agora não é tratamento precoce, virou atendimento precoce, ironizando o Tiago, que eu tive o prazer de entrevistá-los há alguns dias aqui, ele e o Thales, que eles estão fazendo, inclusive, uma pesquisa sobre o comportamento social em relação à vacina. É muito importante. Tiago, se você puder deixar aí deixar o link da pesquisa, por favor, poste aí que a gente mostra aqui, tá legal? Deixa eu ver aqui, o Guilherme Chelpin Santos. Guilherme, boa noite, Chicão e Adalberto. Um abraço do Guilherme do PC do B Pinhais para vocês e os demais espectadores. Muito obrigado aí pela presença. Anderson Roque Martins, boa noite, Anderson. Muito obrigado pela presença aí também, muito bacana. É bom tê-los aqui. E se vocês puderem compartilhar a nossa live, seria muito importante para que mais pessoas fiquem conhecendo, saibam, entendam, e fiquem informados aí com as colocações, as opiniões, enfim, os comentários do nosso convidado, professor Adalberto Favero. Então, nós vamos lá, vamos seguindo em frente, né? Você vê, o ministro da Educação, né, disse que foi um sucesso e colocou a culpa na imprensa e nas abstenções, né, Beto? Você já falou e tal, né? Por isso que eu pedi para você falar sobre isso, sobre essa situação, né? Pô, o ministro da Educação botando culpa na imprensa. Como é que você vê esse Ministério da Educação? Depois nós entramos no Ministério da Saúde. O que você acha o que você teria a dizer sobre as colocações dele, dizer que foi um sucesso e a culpa da imprensa, o problema do Enem? Se foi sucesso, mas a culpa da educação não dá para entender. A culpa é da imprensa, ele falou, que foi um sucesso, mas a culpa da imprensa pelas abstenções, você entende assim? Não, eu acho que primeiro a gente precisava ter ministro e ministério, né? Faz parte desse processo essa ideia de desgoverno. Se você me permite, Chicão, eu gostaria de fazer uma retrospectiva de uns minutos para a gente entender um pouco o que a gente vive, na minha leitura, da questão da política e economia atual. Veja, a segunda metade do século passado foi marcada por uma tessitura, pela construção de uma nova forma de viver a economia. Se você pegar autores como o Dreyfus, em Internacional Capitalista, ou Época de Perplexidade, o alemão Robert Kurz, nos Últimos Combates, e Na Democracia Devora os Seus Filhos, eles mostram que as grandes multinacionais e transnacionais foram se organizando em verdadeiras representatividades em todos os países, de modo a influenciar os governos e interferir nos processos políticos internos de acordo com seus interesses. Nesse período, e pelo tipo de economia que a gente tinha, nós tínhamos uma série de instituições intermediárias, entre elas uma própria presença do Estado, mas os sindicatos, igrejas, que nos permitiu atuar e ter ressonância política na nossa fala, na nossa mobilização, na nossa ida para a rua, nos nossos debates. Esse contexto vai se aprofundando de tal maneira que a década de 90 para cá se reestrutura
tanto o projeto econômico como político, apesar de se viver na América Latina alguns governos progressistas daquele período, mas que não romperam com isso. Ao se aparelharem, inclusive, para permanecer no poder, eles acabam contribuindo com um status que está se montando. Pois bem, nesse período, nós temos aí os 35, 40 e os 60 em diante, eu estou lá nos 60 em diante, nós acostumamos a lutar de um jeito, a interferir de um jeito, a pressionar deputado, a pressionar vereador, a pressionar prefeito, a chegar ao Congresso, a ir para a rua, a ter ressonância, tinha ressonância na mídia oficial, você pega o apoio da mídia oficial na derrubada do Collor, é um exemplo disso. Na década de 60, nós vamos viver já um contraponto que vai se repetir depois, quando, em nome de Deus, da propriedade, do comunismo, você tem movimento em favor de uma quebra democrática, da democracia. No entanto, o que acontece dos anos 90 para cá, na minha leitura, é um deslocamento efetivo do capitalismo. Um deslocamento daquilo que é o sistema produtivo para vamos dizer, as tecnologias novas que vão surgindo. Pra você ter uma ideia, hoje, a mão de obra ativa industrial representa 5% só da mão de obra ativa. Isso significa uma mudança estrutural naquilo que influencia ou pode ser influenciado, inclusive, pelos operários, por exemplo. Ao chegar a 2018, ou o ano de 2018, marca um exemplo de uma situação no Brasil clássica. Nós temos, naquele período, 3,7 trilhões de dívida das famílias pobres. O endividamento chega a quase metade do PIB. Nesse mesmo ano, os bancos chegam a publicar 30% de lucro. O capital improdutivo e rentista passa a ocupar um lugar sistemático. Nesse mesmo período, 26 famílias possuem o equivalente no mundo a metade mais pobre da população. Se você pega 1% da população mundial, tem o patrimônio de 99% da população. Quer dizer, a concentração de renda torna-se astronômica. E ela se dá através da presença de corporações que passam a ocupar, não apenas como lobby os governos, mas a governar. Você pega o Trump, por exemplo, quem controla a economia, quem controlou a economia do Trump, foi o Goldman Sachs, por exemplo, representante de corporações. O Trump abaixou os impostos para as corporações e diminuiu o investimento na questão social, na questão da saúde, na questão ambiental. No Brasil não é diferente. Nós temos no Banco Central e no Ministério da Economia 2 banqueiros. Quer dizer, mais do que fazer lobby no poder, as corporações tomam o poder. Eu diria o seguinte, a política passa a ter dono. A democracia passa mais do que nunca a ter dono. Eu diria que sempre teve. Desde que ela surgiu como sob o domínio de uma classe. No entanto, você havia mobilizações capazes de humanizar um pouco esse processo. O que acontece agora é que as grandes corporações improdutivas é que estão acumulando. E, ao fazer isso, mais do que nunca se revela um modelo em que o capitalismo se transformou num parasita. E o parasita é num hospedeiro, ainda que acredite que um dia esse hospedeiro morra e possa surgir outra coisa. A gente tem visto que o capitalismo tem se rearticulado, se reinventado. Mas o fato é que se domina a política estruturalmente. Eu pergunto, nesse momento que a gente está vivendo, onde estão os sindicatos? Onde está a Sociedade Brasileira de Medicina? Onde está a sociedade, por exemplo, da farmácia? Onde estão os partidos de esquerda, lutando entre Lira e não sei quem? O Conselho Federal de Medicina. Sim. Quer dizer, onde estão as igrejas que tradicionalmente ocuparam o espaço? Quem pode oferecer uma mediação para o povo nesse momento? E no momento que nós que estávamos acostumados a ir para a rua, temos que ficar em casa por causa da pandemia. Quer dizer, a pandemia vem ser, nesse momento, um recurso para deixar passar as boiadas, se quiser fazer passar. Mas significou para nós mais uma quebra no movimento que já não vinha conseguindo se impor. Aí das ruas já vinha caindo. O poder de influência desaparece. As corporações não precisam de urna. As corporações não precisam de votos. Os seus CEOs
embora pareça, não é sinônimo de céu. Eles são impessoais e eles se retiram do país ou interferem de acordo com seus interesses. E aí estão as farmacos também e os grandes interesses internacionais. Quer dizer, nós vivemos um momento em que a democracia representativa morreu. Nós não temos uma representação efetiva e capaz de nos garantir interferências. A ausência de um projeto hoje da ala progressista desse país é clássico. A discussão é a mesma, poder ocupar a presidência de comissão, poder ocupar espaços do Congresso. E os três poderes sempre se ajudaram e se ajudam. Como é possível, se não fosse projeto, nós chegarmos a esse momento, na situação de milhares de mortes? Eu tenho defendido que são 209 ou 210 mil oficiais, dos que aparecem nas estatísticas. Os ninguém, os sem nome, os que morrem dentro de casa, os que não têm casa, não aparecem nessas estatísticas. As mortes são dobradas e continua se morrendo. E continua se insensível a isso. Como o Congresso não tem posição? Como é possível ter mais de 60 pedidos de impeachment e não se analisar e não se falar disso? Como é possível o Supremo Tribunal Federal não fazer interferência em cima disso? Quer dizer, os três poderes se protegem, isso é histórico também, mas é presente nesse momento, porque a representatividade política deixou de existir no sentido que ela existia antes. É possível sonhar ainda? Eu digo, mas tem que sonhar de outro jeito. Não adianta mais, eu acho, e nós temos uma história de luta, acho que muitos que estão aqui nos acompanhando têm, de um jeito, e esse jeito não dá mais retorno. Por quê? Eu vejo a postagem, uma atrás da outra, contra o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um público para quem ele fala, e esse público o ouve, ele fala para esse público, e esse público é um número acima de 30% de população que o ouve. Nós conhecemos nossos parentes, nossos amigos, com quem não dá para falar, esses o ouvem. E eles têm uma bolha que não nos escutam, como nós temos uma bolha que não nos escutamos. Há que se criar um jeito novo de fazer política. E só se faz isso com a insurreição. Acho que precisa ter uma insurreição frente ao modelo. O que está aí não é desgoverno, é um projeto que não leva em conta a vida. E não leva, sobretudo, em conta a vida de quem é mais pobre, de quem mais precisa e é mais vulnerável. Acho que entender o Enem, ou entender o problema da vacina agora, tem que se ver a partir desse contexto. Legal, Beto. Muito, muito interessante essa tua explanação e vai fazer com que todos nós, né, possamos refletir sobre essas colocações. Muito interessante. Deixa eu ver aqui os nomes que estão conosco aqui. O Fábio Aristimunho Vargas, o Tiago Moraes já falou, Fábio Aristimunho, lá de Foz do Iguaçu, advogado de Direito Internacional, Misael Caetano, advogado também de Curitiba, foi o primeiro presidente da Comissão dos Direitos Humanos, né, da OAB, a Maria Inês Saad também está conosco, muito obrigado, legal mesmo vocês estarem conosco aqui. Deixa eu ver mais aqui quem está aqui. Juliana Heleno, boa noite, Chicão e Beto. Boa noite, Juliana, muito obrigado pela sua presença aí também. O Guilherme Schelping, que também é advogado aqui em Pinhais, já li um comentário dele ali em cima, né? É por isso que essa globalização neoliberal tanto prejudica os mais pobres, diz o Guilherme Schelping Santos. Pois é, Beto, e veja só, nós falamos aí já também, né, que no domingo passado, dia 17, essa data, digamos assim, que entrou, entre aspas, para a história do Brasil, né, justamente pela polêmica da vacina, pela polêmica gerada entre o governo de São Paulo e o governo federal, nas pessoas de quem? Né, do Dória, que é um ex-bolsonarista, né, governador pelo PSDB de São Paulo, né, e porque ele tomou a dianteira, ele tomou a dianteira sobre a vacinação,
queira ou não queira, ele tomou a dianteira, né? Quando ele fez a parceria com a Sinovac, o Instituto Butantan, enfim, para a produção da Coronavac, né? Ele foi o protagonista do lançamento da vacinação no Brasil, tendo lá no dia a enfermeira Mônica Calazans, que foi a primeira vacinada no Brasil, né? Mas tudo bem, mas o Dória, o ex-bolsonarista, etc., e tudo, ele foi atrás, correu. Eu vejo, mesmo com ele sendo o que não dá para botar a mão no fogo também, mas ele foi o protagonista de tudo isso. Ele obrigou o governo a tomar medida que este governo federal parecia que não estava querendo tomar. Não estava dando bola para a vacina, o presidente saindo aí sem máscara, não, usa ivermectina, usa cloroquina, eu não sei se é bom ou não, a ciência diz que não é, e eu não sou da área, então não posso opinar sobre isso, nem devo opinar sobre isso, né? Mas ele botou o negacionismo do Bolsonaro na lona, né? Então, por isso que eu digo que a politização da vacina não faz bem para o Brasil, né? Então, o que você teria a dizer sobre esse espetáculo, né? O espetáculo daquele evento, né? O bate-boca, e também, principalmente, é claro, sobre o bate-boca do ministro general Pazuello com o governador de São Paulo. O que você teria a dizer sobre isso? Eu até vou colocar aqui também mais uma matéria do Correio Brasiliense, que é muito importante a gente colocar, enfim, as matérias aqui para as pessoas, porque tem muitas pessoas, às vezes, que não têm tempo de ler, né, enfim, etc. e tal, e aqui é uma oportunidade. O Correio Brasiliense, né? Matéria aqui, ó. Você veja que a política e a ideologia estão no caminho da vacina contra a Covid. Né? Quando o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, se nega a tomar a vacina e insiste em fazer seu posicionamento, a consequência é uma validação da atitude dos apoiadores, que tendem a adotar o mesmo comportamento e a desconfiar da segurança da imunização. Muito bem. O que você teria a falar sobre aquele evento do dia 17 e o bate-boca de um governador do maior estado do país, em termos econômicos, enfim, né, da maior... e um ministro da saúde do nosso país? Bom, eu acho circo. A vacinação do jeito que foi, e acho que precisa vacinar, e a discussão também. A gente brinca no futebol que os jogadores brigam em campo e vão jantar junto, enquanto a torcida briga e se mata. Então, eu acho o seguinte, ó, ele achou um filão de discussão. Diante de um momento em que a nível nacional e federal, se negava tudo, né? Se dizia que se era... se era marica por usar máscara e querer vacina, que a imunização seria coletiva. Eu acho que ele achou um caminho. Ele achou um caminho político. Eu não duvido se eles vão jantar junto depois, no entanto. Eu não acho que discutir esses personagens, embora a gente tenha que discutir o local, porque é aqui que a gente vai fazer alguma diferença, alguma possibilidade de construir alguma coisa nova. Eu não acho que discutir esses personagens seja uma saída para qualquer coisa. O Butantan e a Fiocruz fizeram um trabalho, os cientistas fizeram um trabalho sofrido, que inclusive apoio e insumo tinha hora que não tinha e não tem, que efetivamente estão salvando até quem era contra, efetivamente. Por outro lado, eu, embora queira e acha que se não tiver muita gente morrerá, eu não acredito que nós teremos vacina tão rápido assim. O que não se produzir aqui, teremos problemas de importação de vacina. Teremos problemas por uma razão muito simples. Nós criamos briga proposital por uma pretensa ideologia. Hoje está aí o Itamaraty tentando acertar as coisas com Índia e China, por exemplo,
porque politicamente ficou exposta a situação. Mas a mídia faz esse jogo, a mídia faz a briga acontecer quando ela não acontece. Nós já vimos isso. Acho que brinca-se com a vida das pessoas, seja a mídia, seja os políticos, seja a direção jurídica do Estado, de um jeito inadmissível. Cada vez morre mais gente, e está se morrendo de fome mais do que nunca. O fim do auxílio emergencial está jogando mais de 20 milhões de pessoas, de novo, na miséria absoluta. Além de tudo, é burrice, porque não girará a economia e isso não dará imposto. 50% dos impostos brasileiros se dão sobre o consumo, ou seja, é contra os pobres, inclusive, embora sejam os ricos que reclamem, e nem para girar a economia está se ajudando. Quer dizer, é ilógico, é irracional, não pode ser apenas um acaso. Então, eu acho que é lamentável que esse tipo de coisa a gente não só tenha que assistir, como veja que as instituições intermediárias não interfiram ou não existam mais para interferir. A ausência completa do Estado, como um Estado que governe para o cidadão e não para as corporações, é algo inadmissível numa democracia. Por isso que eu digo que a democracia tem dono. Não só tem dono, como não nos representa mais, e há que se gerar ou gestar para o futuro uma democracia com outra característica. Essa que está aí morreu. Ela tem dono, ela está a serviço de alguns, cada vez menos alguns. E com a maioria cada vez nessa situação. Então, eu não acho que tenha que discutir governador de São Paulo, ministro que não entende nada de saúde também, o discurso de presidente. Há um jogo que se faz para que se discuta isso. Eu não posto esse tipo de coisa, por exemplo, eu posto análise sobre a situação, porque eu acho que dá também. Campo, ele já tem os seus adeptos que os escutam. Nós temos que discutir alternativas políticas, sociais, econômicas. Nós viveremos uma pandemia econômica e social em 2022, se não houver uma saída agora. Uma população que já tinha passado de novo de 30 milhões de miseráveis. Acrescenta-se mais 20. Nós teremos mais de 50 milhões nessa situação. O aumento do desemprego de uma forma estrutural. Isso gera caos social. Não se resolve isso botando na cadeia quem discordar e quem buscar uma saída para ter o que comer. Nós teremos uma pandemia política, com certeza. Eu tenho dito que, na atual conjuntura, só mudará qualquer coisa a nível político se uma parte da elite rachar. A nossa mobilização é cada vez menor, nós conseguimos falar para nós só. A mídia, a grande mídia, não dá esse espaço, não está preocupada com isso. Então, eu vejo que montou-se um circo. Você falava aí de quantas vacinas chegou para Pinhais. É muito provável que pouca. Última vez que eu li, vinha num avião da TAM, se eu não me engano, 242 mil vacinas, eu acho, para o Paraná. Quer dizer, pensa num país que tem 210 milhões de habitantes. Aí alguém me falava hoje que até fim de 2022, para vacinar todo mundo, quantos morrerão nesse processo? Isso é descaso com a vida, não tem outro nome. Viu, Beto? Realmente, e essa vacinação, como eu falei no início, ela é importante que venha, é bom que chegue, mas ela chegou em pouca coisa. E eu não estou menosprezando essa pouca coisa. Eu estou achando que foi um exagero, da mídia e dos executivos, dos prefeitos e governadores em geral, a festa que estão fazendo isso. Né? Ao invés de chegar e pressionar, se reunir em grupos de cidades, enfim, de estados, e pressionar o governo para que mande, para que o governo Bolsonaro, mande, ordene que seu ministro da Saúde e, principalmente, seu ministro das Relações Exteriores faça os contatos com a China e com a Índia para agilizar a vinda dos insumos e das vacinas. Não é verdade? Seria muito mais proveitoso para a população, esses prefeitos e governadores fazerem isso, do que ficar tirando fotinho do lado de vacina. Não seria isso, Beto? Eu acho que salvar uma vida é importante. Então, a vacina é essencial, tem que vir. Eu só digo o seguinte, não é... mais de 90% dos brasileiros só lê manchete. Vai estar cheio de gente dizendo que está todo mundo vacinando,
e que já está resolvido o problema. Isso é outro risco, porque a maioria não acompanha esse processo de noticiário, ou como está acontecendo, ou analisa o contexto da situação. Criou-se um circo, efetivamente, para abaixar um pouco a tensão que estava crescente, a necessidade, porque o mundo inteiro está vacinando, a Europa está inteira vacinando, nosso país vizinho aqui vacinando. Quer dizer, o que aconteceu em Manaus é algo não só inacreditável, como absurdo, podia ser previsto. Nós temos um SUS que pode viabilizar tudo isso para o país, mas eu tendo a achar que se as vacinas não forem massificadas, se não houver um instrumento, o SUS não for quem vai massificar isso, serão vacinados primeiro os mais ricos, os que têm acesso, e ficarão à revelia os que não têm acesso, os que estão mais distantes, em menos condições e mais vulneráveis. É um risco, na minha opinião, altíssimo nesse momento. Perfeito, perfeito. Professor Adalberto Fávero, vamos ver aqui quem mais está por aqui. Aí, Paulo Rogério da Silva, boa noite, Chicão e Beto. Obrigado, um grande abraço para você, Paulo Rogério, um grande abraço, obrigado por estarem nos acompanhando aí. Estou aqui vendo a live, legal. O Paulo Rogério da Silva, legal, um grande abraço para você, grande abração mesmo. Então, Beto, é o seguinte, eu tive o cuidado aqui de pesquisar na internet e trazer aqui, e vou apresentar aqui rapidamente, o texto que você escreveu, né? Deixa eu trazer mais para cá, e vou ver se eu... Aqui, ó. Adalberto Fábio, você escreveu há 11 horas atrás. É obrigação, no Facebook, certo? É obrigação e ofício do Estado garantir vacina a todos os seus cidadãos com urgência que a situação pandêmica exige, sem exceção e de preferência sem o atual circo armado. Se for para ter grupos definidos, não há outra prioridade que grupo 1, profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate. 2, você acabou de falar, dos mais pobres, sem casa, sem comida, sem emprego, sem plano de saúde, sem condições de isolamento. Né? Para os mais ricos, isto é justiça, se fala, né? Cuidado do Estado. Se ainda este elemento existe, o Estado, né? Com os que mais necessitam. Caso os mais ricos não queiram, etc. E tal, você falou aqui, ó, não quero esperar, pague o preço do mercado, na lógica que vivem e defendem, ou seja, lei do mercado. Né? Não há outra prioridade para evitar que mais vulneráveis continuem indo para as valas comuns. Uma nação que não se solidariza. Né? E você fez uma outra aqui, esses dias aqui, ó. Essa aqui eu achei muito interessante, essa tua colocação aqui. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar um pouco aqui, para o pessoal também poder ler melhor aí. Aqui, ó. O dia 17 de janeiro, você escreveu: hoje poderia ter sido um dia feliz se o Brasil não tivesse se tornado um pária da civilização. Alguns tomaram vacina, mas não há e não se sabe se haverá vacina para todos, né? Alguns tomarão ali. Não há vacina para todos. 10 ou 20 milhões de vacinas para uma população de 210, que você acabou de falar e tal. Mas eu achei interessante que você falou também aqui, ó, né? Os pobres, vulneráveis, continuarão a morrer, mais de 200 mil pessoas. Em alguma parte do texto, aqui, ó, o Brasil virou vítima da canalice de poucos, apoiados pela insensibilidade e ignorância de vários que se acham lúcidos, não poucos de nossas próprias famílias ou de antigo círculo de amizade. Muito bem. A pergunta que eu faço, né, que você citou ali, né, eu gostaria que você falasse mais um pouco ainda, além do que você falou, sobre essa tua colocação, o teu descontamento, porque, ao meu ver, merece uma reflexão maior de nossa parte sobre isso que você escreveu. Na verdade, o que eu estava assistindo naquele dia era o circo que a gente falou. E eu vejo que não, eu tenho dito isso, a preocupação
com a vida devia ser mais importante que tudo isso. Há meios, eu creio que há um grupo da elite brasileira que, eu sempre tenho repetido isso, sempre viveu de costas para o Brasil e de frente para o mar. Se aproveitou e usou esse país para benefício próprio. E continua usando, e hoje para benefício de alguns, e cada vez menos, em menor número. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu acho que é obrigação do Estado fazer isso. Um Estado sério, que se preocupa com a sua população, tinha, primeiro, desde o começo, não podia usar o negacionismo todo dia, toda hora, fazendo questão de repercutir esse negacionismo. Segundo, teria que ter providenciado com o tempo, se interesse tivesse, para que a população fosse cuidada. Eu insisto nos mais vulneráveis, primeiro, pela dificuldade de acesso deles. Segundo, o seguinte, eles não têm como fazer isolamento. Nós temos. Classe média tem, mesmo a classe média mais pobre tem. Os mais vulneráveis não têm. Quem vive num cômodo só. Quem tem que sair para catar o mínimo para poder ter o que comer na hora do almoço. Os indígenas, quilombolas, pessoal que mora no interior e distante das cidades. Há uma população que é grande, eu diria que é majoritária nas nossas periferias, que não tem a condição de, o mínimo de ter cuidado para sobreviver. Não tem como fazer isso. Então, não tem água com tratamento para poder tomar em muitos lugares. Quer dizer, essa população tem que ser privilegiada. Eu não quis, obviamente, jogar para fora todos os demais. Alguém me disse que, não, os mais velhos também têm que estar, etc. Mas nós ainda que mais velhos, ainda temos condição de defesa. Há uma população majoritária que não tem. Então, tem que ter um cuidado especial com essa população. Eu falo dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, porque com esses grupos são sempre outros de arrastão, né? Mas acho que eles têm que ser, porque eles estão arriscando a vida todo dia e arriscaram todo esse tempo. Então, uma população aí, poderíamos estar trabalhando aí, como fica a questão da educação, os professores, por exemplo, que ainda teriam condição de alguma defesa, mas que também estarão expostos se tiverem que voltar, como parece que terão. Mas acho que os mais vulneráveis hoje da população são aqueles mais pobres mesmo, que não têm o que comer, não tem onde morar, não tem como se tratar, não tem plano de saúde, só tem o SUS, e o SUS está com um monte de postos fechados, em vista da pandemia, que centralizou-se e aproveitou para se atender em lugares privilegiados. Então, obviamente que muita gente não estará sendo atendido. Então, por isso que eu falava dessa questão dos mais vulneráveis. Um Estado sério faria isso. Mesmo um Estado com as características, por exemplo, que tem a maioria dos Estados europeus. Não se trata de falar que o Estado tem que ser comunista, socialista, para ter que fazer isso. Tem que ter um mínimo de cuidado da sua população. O nosso Estado, infelizmente, não tem. Eu diria que nossos poderes não têm. E isso deixa a população a mercê no momento que todos os órgãos intermediários para defendê-la, para ajudar a representá-la, etc., deixaram de ter força e deixaram de ter importância, ou perderam a sua função, ou a sua utilidade nessa relação. E nós temos que ficar em casa, efetivamente, só nos falando por live, etc. Então, há algumas premências que precisam ser pensadas no país. Enquanto o Brasil não olhar diferente para si mesmo, não vê como o maior bem, que é a sua população, além da sua soberania, a sua população é a sua soberania. Quando não soubermos cuidar de nossos irmãos, o resto não tem mais sentido. E isso é que se perdeu. Porque não existe lugar para solidariedade nesse tipo de visão política e nesse tipo de visão de acumulação de bens. Não há fraternidade. Não há lugar para fraternidade aqui. E, nesse aspecto, se instala uma barbárie absoluta. Esse momento, alguém até respondeu aquele texto que você citava para mim, comentando da questão do SUS, e acho que o SUS tem que ser defendido, poderia ser, sim, através do SUS, porque já tem experiência dessas campanhas. Mas a tendência que eu vejo é não ter essa presença maciça de vacinação e das vacinas. Tomara que eu esteja enganado, tomara que isso aconteça, mas pensar em 2, 3 anos para isso fazer é muito tempo, que morrerá muita gente, e morrerão quem não tem acesso.
Perfeito, Beto. Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui. Ana Adélia, entrevista ótima. Boa noite, Chicão e Beto. Boa noite, obrigado pela presença aí, Ana Adélia. Aqui o Jefferson Daniel. Boa noite, mestre. Boa noite, Jefferson. Um grande abraço para você, obrigado pela presença. Se vocês que estão aí puderem compartilhar a nossa live, é muito importante para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e também, evidentemente, principalmente, as opiniões, as colocações, né, os comentários dos nossos convidados, hoje aqui com o professor Adalberto Fávero. E aqui o Luiz Carlos Heleno, ele fala, boa noite, Chicão e Beto. Análise lúcida. O cenário é resultado da atuação negacionista e de boicote do governo federal. Mas há uma luz nesta treva toda. Um preço alto, mas há. Muito importante essa colocação do Carlos Heleno, hein, Beto? Sim, certamente. É porque deixar de sonhar é morrer, né? Então, eu acho que achar alternativas... Eu tenho publicado uma série de artigos do Pátria Distraída, pensando no contexto, e quem são os sujeitos agora, etc. E estou tentando fazer agora sobre qual seria uma utopia para o momento atual. E é uma luta, porque a gente tende a achar as categorias anteriores, as experiências nossas que já tivemos, o mundo que a gente já sonhou, que não está cabendo mais nesse momento, e que o descaso, efetivamente, desse momento, de quem domina o processo político, é muito grande. Então, mas eu concordo com o Carlos Heleno, sim. Há que se ter uma luz que não seja o trem que passe por cima da gente, né? A luz do fim do túnel. Que seja efetivamente uma esperança e um sonho. Há que se acalentar isso, mas nós teremos que construir isso juntos. Perfeito. Beto, o Pátria Distraída tem a página no Facebook? Sim, tem no Face e tem direto, patriadistraída.com.br. Deixa eu ver aqui se eu... então eu vou colocar o link aqui, ó. Link do site Pátria Distraída, né? Deixa eu colocar aqui para o nosso pessoal poder acessar aí também, né? Link do site Pátria Distraída. Certo? Aí, ó. Aí o link do site Pátria Distraída, vamos ver se aqui, ó. Tá aqui, pessoal. Olha aí, ó. Link do site Pátria Distraída. É esse aí mesmo, né, Beto? Quem quiser acessar esse link aí, acessa, e tem muitas matérias boas para reflexão, para boa leitura, né? Fale um pouquinho sobre o Pátria Distraída, Beto, por favor. Rapidamente, assim, do porquê que surgiu, como... A gente, há uns 2 anos atrás, um pouco mais, discutia junto a necessidade de tentar ter um espaço para produzir conteúdos que servisse à análise do momento atual. Aí um grupo de amigos, jornalistas, tem advogados, tem gente da educação, gente da literatura, etc. A gente se reuniu e, de boa vontade, achou que seria um nome legal, Pátria Distraída, lembrando do Chico Buarque, porque tudo isso está acontecendo, está passando, e enquanto a pátria dorme distraída, vende-se a pátria, né? E, em cima disso, a gente começou a buscar autores da região, etc. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma retrospectiva, cada dia publicando um artigo que foi publicado durante o ano, faremos isso até o fim de janeiro, mas não só disso, e como precisamos de gente que goste de escrever, que tem análises dirigidas para alguma especificidade. Hoje temos uma parceria com pessoas do DIES que escrevem e a gente publica também. Mas é um espaço de produção de conteúdo e análise no momento atual. O Carlos, inclusive, que agora há pouco escreveu, aí de vez em quando ele faz algumas crônicas muito legais para a revista. Sumiu, Chicão. Esse é que estava, eu não tinha acionado o som aqui. Eu já li também muitas matérias de vocês aí,
né, do Carlão, sua, no site de vocês aí. Mas muito, muito legal mesmo, Beto, muito legal mesmo. Beto, nós estamos chegando ao final do programa e eu deixo aqui um espaço para você falar alguma coisa sobre algum assunto que você gostaria que a gente tivesse abordado e nós não abordamos, enfim, para suas considerações finais. 3 minutinhos. Serve ou quer mais? Não precisa. Eu acho que, seguindo essa ideia aí do gancho da fala do Carlos, eu vejo o seguinte, de alguma forma, a gente precisa aprender a se juntar para fazer uma defesa da vida e de um sonho de um país onde que todos possam ser mais iguais. É absurdo no século XXI ter gente defendendo e acreditando que tomar Sputnik 5 da Rússia significa virar com sangue comunista ou lhe fazer mal. Isso não é só ignorância, né? Eu acho que há duas coisas na extrema-direita que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, seus argumentos são, como que eu diria, eles atingem o nosso fígado, o fígado da pessoa. Meu pai diria que atinge a boca do estômago, porque os seus argumentos são viscerais. E segundo, que as suas desculpas também são. Em 64 foram as senhoras marchando pela pátria, povo de Deus e democracia. Em 2016, se rolando em bandeira da CBF e defendendo Deus e a propriedade. Agora é a defesa a todo custo da não existência da necessidade de vacina, negando-se tudo, dizendo que o grande beneficiado criou o vírus, quer dizer, se espalha efetivamente algo que é mais que fake news. Isso vira crença, vira religião, não é só no Brasil. Que nós assistimos nos Estados Unidos da América, no momento final, com invasão de Congresso, etc., significa também um país rachado em dois. E o ódio coletivo propaga. Esse ódio coletivo está muito presente aqui no país, propaga, refazer a solidariedade, a reciprocidade entre as pessoas, poder conversar e discordar sem se matar, é algo a ser conquistado. E para isso tem que passar pela defesa da vida, pela esperança de um mundo onde todos possam viver bem e experimentar o que é ser feliz com os outros. Eu acho isso. Tá sem som. Beto, muito legal, muito legal. Vamos fazer, então, uma pose aqui para a gente printar uma foto. Valeu. Printado já. Beto, eu agradeço muito você ter aceitado o convite para participar desse programa, a todas as pessoas que nos acompanharam, mesmo aqueles que nos assistem offline, outros que assistem, claro, né, depois, né, também. A gente agradece muito a presença de todos e pede que, se vocês puderem compartilhar esta live, é muito importante para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, que eu sempre repito, mas principalmente as colocações, os comentários, as falas, né, dos nossos convidados. Um grande abraço para você, Beto, e um grande abraço para vocês que ficaram conosco até agora. Alô.